Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao canal Marqueteando. Hoje, o nosso convidado é o ilustre Márcio Bonfim. Márcio atua como designer desde 99. A gente está falando aí de mais ou menos 25 anos de estrada. Márcio trabalhou em projetos de pequeno porte, passou também pela agência Marlin, foi para Globo.com. Tô aqui dando uma resumida, mas ele vai contar um pouco da evolução da carreira dele. Depois ele recebeu um convite muito interessante, já fazendo freelas internacionais para atuar no Canadá, especificamente no lado de Vancouver, ali na British Columbia, onde o Márcio começou numa agência em projetos de pequeno porte, seguindo depois passou por uma outra agência atuando com grandes contas e atualmente o Márcio está mais ou menos uns 12 anos numa empresa chamada Zelo, no Canadá, mas Márcio, se eu não me engano, hoje está em Mississauga, que é pertinho de Toronto. É isso, Márcio? Fala, Gustavo, tudo bem? Cara, prazer estar aqui batendo esse papo com você sobre design, sobre nossa experiência de vida. É isso, é tudo isso, falou certinho. Eu tô em Mississauga, que a gente fala aqui, né? É uma forma estranha de falar Mississauga, mas a gente fala aqui Mississauga, É que igual é, Ottawa, né? Não se fala é Ottawa, né? É exatamente Ottawa. Ottawa para Oro, a gente aprende a por aqui, né? E, e Mississauga é na GTA que a gente falou aqui, que é a Grande Toronto. É como se fosse o Grande Rio. A gente tem também a Grande Toronto. Eu estou a 25 minutos de transporte público para Toronto. Yeah. Lembrando que no Tá certo? Canadá, Não, lembrando que no essa Canadá, sua, o morando que seu no, resumo aí o seu resumo da minha carreira foi perfeito. Não tem nada para legal. adicionar aí. E só lembrando para quem está assistindo que morar no subúrbio, né, na Grande Rio do Canadá, é muito bom, é muito melhor. É o que, na verdade, todo canadense quer, né? Assim, quando o canadense normalmente está morando no downtown ou está morando em regiões mais próximas ali do centro, não é o que o canadense almeja, né? O que o canadense almeja, na verdade, é ficar um pouco mais distante, porque dessa forma ele entende que ele tem mais qualidade de vida. É isso mesmo, né, Márcio? Cara, eu acho que sim, eu acho que depende muito também do estilo de vida que você gosta. Eu até conheço muitos canadenses e brasileiros e pessoas que moram aqui que têm essa vontade oposta da minha e da sua, de morar, que é morar em downtown, morar perto dos restaurantes, perto da onde está o buricutico lá da bagunça da vida. E eu acho que isso tem um pouco a ver com o tamanho da família. Normalmente, quando é um casal, quando é solteiro, isso é legal mesmo. Você está perto dos cinemas, perto sabe, dos shoppings, dos eventos, dos teatros, dos restaurantes, dos shows. Eu acho que é legal pra caramba. Aqui onde eu moro é um pouco isso, tipo, é casa, 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 casa. Lógico, eu tenho comércio ao redor e tudo, mas não tem a vida noturna. Bom, eu tenho três filhos e tal, então acho que quando você tem uma família mais estabelecida, você, né, também com seu filho, quando você tem essa família estabelecida, eu acho que o subúrbio, ele tem um pouco as escolas mais preparadas. Cara, a besteira que eu falei aqui, tem escola em tudo que é lugar do Canadá, mas eu digo, o estilo de vida é mais propenso para família, né? Eu digo assim. E eu tô bem satisfeito aqui. Só É, o legal é o frio, porque não, às vezes faz frio aqui. às vezes, né? 9 meses do ano. Essa parte daí realmente. Assim, eu converso com muitas pessoas aqui no Brasil, cara, e é uma coisa interessante, né? Você fala assim, não, pô, morei 1 ano e 4 meses no Canadá. Aí todo mundo, que legal, né? Ao mesmo tempo a pessoa vai falar assim, mas lá é muito frio, né? Aí quando eu falo assim, eu peguei 2 invernos, né? O inverno que neva mais normalmente não é tão frio. O inverno que neva menos é o inverno que é muito frio. Aí, tipo, contava as experiências, tipo, que eu tirei uma vez a luva pra tocar o interfone da casa de um cara, a minha mão quase congelou, umas coisas assim muito loucas, entendeu? Mas enfim, cara, foi um período legal, né? A gente teve a nossa experiência que você vai contar agora, né? O pré-requisito para o Márcio vir para o Marquetiano foi ele poder contar a história de como a gente se conhece, né? Então, aproveitando aqui já a primeira pergunta, Márcio, fala um pouco, cara, você que é um designer aí que atua há 25 anos no mercado, né? Fala um pouco aí da sua carreira como designer, né? Como é que as coisas foram fluindo desde os primeiros projetos até você poder chegar no Canadá, na Zelo, né? Enfim, e hoje, né? Quando você, né, tipo, a gente conversa assim
muito pouco, né? Mas assim, por conta até do bate-papo aqui, é interessante você tentar contar um pouco essa jornada, porque essa jornada, assim, eu gosto muito de trazer pessoas que possam inspirar outras, né? E ainda como professor, que é uma cachaça que eu tomo com frequência, é sempre muito interessante ver o pessoal falando, pô, eu queria morar fora, queria estudar fora, queria trabalhar fora. Então eu sempre tô usando como referência você, Daniel, o pessoal que eu conheci lá na 21212 também, porque são pessoas que estão sempre fizeram intercâmbio, moram fora, estão sempre em outros países e eu acho que isso pode ajudar a inspirar aí várias pessoas. Conta um pouco então aí da tua Claro, jornada. claro. Claro. Olha, cara, essa trajetória ela começou literalmente lá atrás, né? No início dos anos 2000, vai. Foi quando eu fiz um curso técnico de web design, né? Que hoje em dia eles chamam de são esses cursos de bootcamp. E eu fiz esse curso muito lá atrás. Primeiro eu fiz uma faculdade de física, não terminei, fiz 3 anos de física. É uma grande paixão minha, assim, eu adoro, mas não consegui assimilar junto com o estilo de vida que eu vivia como um jovem, que eu também tinha um grupo de pagode que era a minha grande paixão, assim, era uma coisa que eu ficava louco com aquilo, grupo de samba. E eu tô falando de novo dos inícios dos anos 2000. Desde a minha saída da escola, em 96, uma coisa assim, eu tive esse grupo e o grupo era o Curte Samba. Era um grupo que até ficou, cara, a gente teve as nossas vitórias ali musicais. É, e foi muito legal, cresci muito, mas eu não conseguia trabalhar junto com a física e ficou muito difícil. E aí eu saí de física e fui fazer um curso de IT, ou TI. Como que é o nome? É IT, né? IT. Tecnologia Que da é informação. tecnologia da informação, perfeito. E foi legal, porque aí eu comecei a ter acesso a coisas do tipo banco de dados, algoritmo, coisas que fazem muito parte do meu dia atual, meu dia moderno, como designer, inclusive. E aí, mas eu também não dei a sequência que eu devia dar, acho que eu fiz 2 anos, peguei bastante experiência, mas não cheguei a me formar. Foi quando então eu finalizei essa minha trajetória educacional e fui fazer um curso na Estácio de Sá de gestão, criação e gestão em ambientes de internet. E para minha surpresa, eu conheci lá um grandiosíssimo professor, Gustavo Loureiro. Ele era meu professor de multimídia. Tô errado? Não, multimídia, né? Multimídia, eu dava aula de Flash, macromídia Flash. Você dava aula de macromedia flash. E a gente vai falar sobre isso, porque no meu projeto final de grupo, o meu projeto do meu grupo, meus amigos tiraram 10 num projeto, ficou muito legal. Eu acho que era para acessibilidade para cegos e tal, quem tinha visão deficiente. E, e eu fui o único do grupo que fiquei com nota 8. E eu fiquei aquilo muito frustrado. Você sabe aonde que esses 2 pontos foram, Gustavo Loureiro? Para onde esses 2 pontos foram? Professor canalha, né, cara? Que absurdo. Na verdade, vamos lá então. Isso não aconteceu na disciplina de metodologia de multimídia, tá? A gente, por uma necessidade ali de ocupar a carga horária, a gente dava várias aulas. Então, eu dava aula de multimídia e também dava aula de projetos, né? De projetos. E aí, o projeto, que era praticamente como se fosse meio que um projeto final. É, o projeto de vocês tinha você, tinha a Bruna no grupo, tinha uma galera assim bem legal, bem É. dedicada. E era isso, né? Era desenvolver um site bem focado na questão de acessibilidade para o Instituto Benjamin Constant, se eu não me engano, Caraca, que que memória, bicho. trabalhava, trabalhava ali a parte de para os deficientes visuais totais ou parciais. Era uma ideia muito legal, tá? E o que acontece, né, assim, para quem tá aqui escutando, né, tipo, se deparando com este filha da puta deste professor, canalha, né, safado, o que acontece é o seguinte, gente, assim, o Márcio, pra vocês terem uma ideia, ele era aquele cara que quando o professor fica sem jeito porque tá ensinando alguma coisa que ele não sabe, o Márcio era aquele cara que, tipo, falava, não, pode fazer assim que dá certo. Ele já tinha uma vivência, uma experiência muito boa no mercado. Então, ele era aquele cara de mercado, mas que ainda não tinha o diploma e que estava ali buscando o diploma, mas, cara, ele saía da Globo.com e vinha para aula. Então, assim,
era estranho, porque a gente tinha normalmente aquele racional de que o aluno ele vinha para se formar para depois entrar no mercado. E a maioria era assim. Mas o caso do Márcio não foi um pouco diferente. Então o Márcio era um cara que já entendia de Flash muito mais do que eu, dava dicas, tirava dúvidas dos alunos, ajudava e tal. E o que aconteceu ali, Márcio, eu vou ser muito sincero, cara. O teu grupo, né? O teu grupo ficou insatisfeito ali, porque talvez você em algum momento tenha sumido, e aí os caras foram fritar você, né? E Eu tô assim, adorando a foi sua forma muito, ética de, foi de, muito de- engraçado, porque assim, cara, é o tipo da coisa que ninguém faz, né? Assim, eu até passo ainda alguns trabalhos assim e dou a nota individual com a participação de cada um em grupo para tentar fazer com que as pessoas se envolvam em grupo. Assim, trabalho de grupo, a gente sempre sabe que vai ter um cara que vai de repente fazer mais e aquela pessoa que vai às vezes se envolver menos, se dedicar menos e tal, etc. Só que assim, pra todo mundo normalmente é ok. E aí o grupo todo veio, pô, não sei o que, o Márcio, bababá, não tá Mas fazendo, não porra tá. nenhuma. E aí, cara, assim, eu entendi o seguinte, eu falei assim, gente, numa boa, o cara não precisa disso, né? Então, assim, eu falei, bom, eles estão precisando ver a pessoa do professor sendo punitivo com o aluno que não se dedicou tanto quanto eles. E aí, Não, cara, cara, mas posso fazer uma observação aqui? Primeiro de tudo, para deixar claro, pessoal, né? É óbvio que eu já sabia. A gente já teve essa conversa tantas vezes, né? A gente já se divertiu tanto disso. Você foi certíssimo, foi corretíssimo. E assim, cara, isso mostra uma coisa muito legal que eu sempre gostei em você, Gustavo. Que é assim, cara, a gente era amigo, né? sim. A gente era, você dava aula para mim como professor, mas a gente era amigo, era uma coisa meio louca. E você não me tratava como amigo na aula. Você me tratava como aluno, né? Então, assim, tu me dava esporro, botava as notas, tipo, faltou. E também tinha a ver por causa das faltas. Eu faltava muito por causa do trabalho e eu escolhi, às vezes, cara, tinha que pegar ônibus lá da Barra para ir pro centro e tal. Então, assim, acho que a sua postura foi perfeita. Eu sempre entendi. É uma brincadeira, né? Espero as pessoas Na verdade, entendam. assim, a gente sempre teve muita afinidade, né? Eu sou tijucano, o Márcio é tijucano. Essa história do curto samba acontecia no Tijuca Tênis Clube. Então, assim, quando o Márcio estava tocando, eu estava no pagode do Tijuca assistindo o Márcio tocar. A gente é vascaíno, então tinha muita afinidade. Mas, independente disso, eu dentro de sala de aula, eu precisava, na verdade, não é que eu tivesse essa coisa de tipo, ah, não, você é o aluno, eu sou o professor. Hoje em dia eu faço até bem menos isso. Mas na verdade, cara, o que acontece era, naquele momento, talvez as pessoas ouviriam um certo nepotismo, né, um certo favorecimento para você. E isso poderia, né, assim, as pessoas sobem, né? Então, assim, poderia chegar numa coordenação, prejudicar, etc. Ou até as pessoas, de uma certa forma, poderiam ver algum tipo de outra coisa qualquer. Então, assim, eu tentava separar, né? Embora a gente tivesse muita proximidade numa série de assuntos, eu tentava minimizar isso, né? Mas enfim, a história da nota aí, que Bom, mas ele, é isso. A toda história é vez que isso. ele me encontra, ele fala Eu dessa pergunto, história cadê da os meus nota. dois pontos? Pois é, cadê os dois Bom, pontos mas agora? aí eu e o Gustavo, a gente se conheceu, eu terminei o curso, foi muito legal e tal. Óbvio que eu tentei manejar da melhor forma que eu podia. E aí eu passei a entrei no ramo, no mercado de trabalho, ali no Rio de Janeiro. Trabalhei para uma empresa muito pequenininha ali na Barra, chamava Portal Barra. Depois eu fui trabalhar para uma outra, chamava Trilhas do Brasil, se eu não me engano, uma empresa que me ajudou muito a crescer. Aquele tipo de empresa que você começa a fazer o website para padaria, aquelas coisas assim. Mas bem legal. E aí eu recebi uma oportunidade, eu vi uma vaga de estágio na Globo.com. Cara, e aí eu apliquei e fiz uma entrevista, e o cara falou, cara, mas tu é mais velho, eu tinha uns 24 anos. Eu falei, não, mas eu quero, meu irmão, era o Daniel Vasconcelos. Pô, esse cara realmente ele tem um impacto na minha vida é fundamental. Ele tá em Londres, se não me engano, hoje em dia, ele é um partner de uma empresa grande lá, de marketing, eu acho. Anyways, foi muito importante para mim. E aí eu entrei na Globo, fiz um estágio, depois eu fui para Marlin. Meu contrato acabou na Globo de estágio, eles não tinham oportunidade para me efetivar e eu fui para Marlin. Para Marlin eu comecei a ter acesso a alguns projetos maiores, site do Santander, a conta da Zona Sul. Eles começaram a crescer. Tinha um negócio também, de um negócio do governo, que agora eu não lembro a conta. Cara, by the way, eu vou falar uma coisa, a minha memória foi pro saco. Não lembro de nada, não lembro de projeto, não lembro de nome, não lembro de livro, não lembro de nada. Mas assim,
era um negócio do governo, era um projeto do governo que agora esqueci. Foram as maiores contas. E aí eu recebi um convite do Felipe Memória, meu grande amigo, grande guru, porra, para voltar para Globo, pro ge.com. Mas Márcio. Márcio Bonfim. mundo. Aí Alexandre Sadi, aí, cara, aí você expande assim pessoas espetaculares, que na verdade, eu diria, Isabela Rodrigues, que na verdade foi a minha grande escola de design. A Globo.com foi a minha grande escola de design. André Braz. Ali, cara, eu falei assim, pô, BS, pô, Bruno Sérgio, meu Deus do céu, que gênio do design. É isso que eu ia E comentar, aí né? Assim, eu, você teve grandes pessoas ali do teu lado, o Memória, o Bruno Sérgio. É, Enfim, uma galera, tipo, que, querendo ou não, a Globo tinha montado um time muito forte para fazer uma série de melhorias ali no portal, que a gente vê até hoje, né? É uma grande referência, assim, de experiência do usuário, usabilidade. Quando os assuntos ainda estavam sendo discutidos no início, né? Eu lembro que muita gente que estudava design ia fazer o curso lá na PUC de pós-graduação. É, E aí, enfim, cara, você teve aula, você teve uma experiência de poder viver com esses caras, e ver na prática a evolução ali do design com esses caras todos, né? Isso foi muito legal. pelo amor de Deus, como assim eu não mencionei José Roberto Cocorésio Zero, que esse é o meu parceiro ali, um dos maiores amigos que eu fiz na indústria. Espetacular também. Bom, e tem tantos outros nomes. O que acontece é o seguinte, ali, naquela época, a gente está falando de 2005, vai, por aí, não tinha essa competitividade internacional. Hoje, se você parar e falar assim, quem são os melhores designers desses, os melhores, é difícil você falar isso, mas muitos dos grandes designers brasileiros estão fora do Brasil, né? Ou por questões pessoais, ou por questões profissionais, ou pelas duas, mas muitos deles estão fora. Não todos, eu não quero dizer que todo designer está fora, mas muitos desses designers pioneiros dessa época da Globo e outros tantos foram para fora. Mas naquela época não tinha essa competitividade. Então, eu lembro que a Globo tinha uma estratégia de trazer designers do Sul, por exemplo. O Neumann foi assim, alguns outros foram assim. A gente trazia os designers do Sul, importava, né, do Sul, do Nordeste, o Lucas veio da Bahia, o Lucas Girata, e a gente trazia pro Rio, pra Globo. Hoje é diferente, né? Porque hoje você tem a competitividade de Nova York, de Chicago, de Toronto, de Sim. Paris, aí ficou globalizado, não era assim. E aí eu tava na Globo um período lá, tal, amarradão, muito feliz. A gente fez projetos como Big Brother. Pô, ali foi realmente. Cara, a Globo foi uma experiência pra mim espetacular. Eu vou contar uma história aqui pra vocês que foi pra mim um grande marco. Eu acho que eu sou um dos piores designers que já existiu no mundo. De verdade, acho mesmo. Acho. E eu não falo isso para querer elogio, não é isso. Acho mesmo. Por quê? Porque eu classifico os designers eu boto os designers em alguns buckets. Eu acho que tem os artistas gênios. Tem os designers que nunca vão conseguir ser bem-sucedido, não adianta. Os cara não tem, não tem. Tem a galera que não consegue replicar aquilo que dá certo, e tem os designers que são inteligentes, mas não nasceram com o dom do design. Pô, eu acho que eu tô nessa categoria, em algum certo nível de inteligência, que eu consegui capturar, porra, mimicar, primeiro inteligência artificial. Como é que eu viro um bom designer? Porra, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu seguir esses passos, se eu, porra, tem os design, o Felipe Memória, o Vitor Lourenço da vida, esses caras, eles respiram, o design sai perfeito. É lógico que hoje, depois de 20, 25 anos trabalhando com isso, tem uma naturalidade nesse processo. Mas no início, eu lembro, por que que eu tô falando isso? No início, eu lembro que eu fiquei até tarde fazendo DQA. Eu não lembro se DQA no Brasil ainda a gente chama DQA, quando faz a validação do código. É. Sabe, quando o designer cria o design, aí eu sentava do lado eu sentei do lado do Elton, na época, o front-end developer da Globo lá, e a gente começou a trabalhar, fazer o DQA lá, tipo, design QA. Aí, pô, bota esse botão aqui. Aí ele virou pra mim e falou assim: Cara, por que que o Memória te odeia tanto? Aí eu falei: O quê? Memória te odeia tanto? Foi meu. Cara, ele falou pra mim que você é o pior designer com que ele já trabalhou. Cara,
Aquilo, bicho, me bateu de uma forma. Aquilo, aquilo me destruiu. Foi quando eu era estagiário na Globo, quando isso aconteceu. Aquilo me destruiu, irmão, porque foi um momento de choque de realidade, sacou? Cheguei em casa chorando, muito mal. Eu já era já devia ter uns 24 anos, já era um homem, um adulto, novo, mas um homem. Falei com minha namorada então, minha mulher atual, falei, pô, Vi, eu não sei que. Ferrou, cara, ferrou, não sei o que eu vou fazer. E ao invés de eu me vitimizar e ficar chateado com memória, em vez de. Cara, eu virei a chave, fiquei louco. Passei a estudar 16 horas, 20 horas por dia. Porque eu não aceitaria isso. Porra, se o cara falou que eu sou assim, meu irmão. E aí eu comecei, eu virei a chave. E fiquei estudando, estudando, estudando. Cara, esse foi o momento mais importante da minha carreira. Foi quando alguém falou que eu era uma merda. E esse alguém era alguém que eu achava foda. Aí eu fiquei estudando igual maluco e um dia eu saí, fui para Marlin. E um belo dia eu recebi a ligação do Memória. Memória, quer vir para trabalhar no GE para mim? Então esse momento, para mim, eu zerei o game da minha cabeça, tipo assim, cara, eu entrei nesse nível de aprovação desse cara que é foda. E aí depois a gente trabalhou junto 2, 3 anos, a gente é super amigo, a gente é amigo até hoje. Nossas famílias são amigas, nossas mulheres são amigas. Mas assim, porra, aquilo foi muito importante pra mim, cara. Ouvir aquilo, assim, que ninguém gosta de ouvir isso, né? Mas o que que tu vai fazer com Sim. essa informação? Tu vai desistir ou É, tu vai mas é usar como aquilo, às vezes, vida? que vai te ajudar a te impulsionar, né? Muita gente, porra, derrete, né? Pô, então o cara falou que eu sou ruim, então eu sou ruim. Não, 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 não. O cara falou que tu é ruim, é o que tu precisava ouvir. Agora, irmão, aí eu passei a estudar muito, 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 fazer muitos cursos. E, porra, e tentar entender, ser crítico pra caramba, e tu tem que analisar. E aí, eu acho que o meu jogo começou a melhorar. E aí, uma hora eu falei, cara, agora eu quero ir embora do Brasil. Não só pela questão profissional, eu estava vivendo um momento que eu queria viver essa experiência de viver fora e tal. E aí apliquei para algumas vagas, comecei a aplicar para vaga. Cara, comecei a aplicar. Assim, a memória foi também, a memória foi para Nova York. E enquanto ele estava indo para Nova York, ele começou a catar uma galera que ele achava que era o team A dele, que tá justo. Pô, cara, só os caras muito top assim da Globo ele começou a levar. E eu falei assim, eu vou num caminho diferente. Eu consegui minha oportunidade para Toronto, ou para BC, Vancouver naquela época, através de mim mesmo, eu mesmo, mandando mensagem, aplicando, fazendo freela internacional e tal. Aí, cara, eu fui do meu jeito. Fui do meu jeito. E aí a coisa começou a andar para mim em Vancouver. Depois uma empresa me chamou, vou fazer um teste aqui e tal, não sei o quê. Aí fiz um teste, os caras gostaram do meu trabalho e falaram, pô, vamos fazer o processo. Aí comecei a trabalhar para essa empresa pequena lá, muito maravilhosa. Amo os caras até hoje. Os caras são meus pais, bicho. Me ensinaram inglês, me ensinaram muita coisa cultural. Eu, assim, amo os caras. Os caras têm a minha idade, by the way. Não é mais velho que eu. Mas me ensinaram muita coisa. E ali, cara, a gente foi se adaptando na cultura e continuando aprendendo, fazendo curso e tal. E aí, depois de um determinado momento, eu falei, Vancouver ficou pequeno para mim, eu queria alguma coisa a mais. Eu acho que Vancouver é maravilhosa, amo, acho linda, sou muito thankful por tudo que aconteceu por mim lá. Mas eu falei, cara, eu quero uma coisa diferente. Aí Toronto era uma coisa que eu tinha um pouco mais de desejo de ver. E aí foi quando eu me mudei para cá, você estava aqui, a gente se conectou de novo. Foi muito importante. Pô, lembra, a gente comia aqueles shawarmas, aqueles wrap de bife, não sei o que, bom, a gente ficava de madrugada, e minha mulher não estava aqui ainda, a gente bebia, não sei o que, curtia. Tô falando de 13, 15 anos atrás. E aí Isso. Aí me adaptei bem, cara, em Toronto. Aí arrumei vim para trabalhar na Zelo, essa empresa que eu tô até hoje, maravilhosa. Amo essa empresa, bicho. Fui o primeiro designer lá e hoje a gente é um time de 12 designers. E eu tô liderando o time, né? Que É legal, um cara. pouco essa trajetória aí, longa, mas é isso aí. Legal. Aproveitar que você falou de liderança, Márcio, conta aí um pouco, né? Como é que é ser líder? Como é que é esse teu dia a dia como líder? Quantas pessoas você lidera, você gerencia? Principalmente quando você, obviamente, lembra dos líderes que você teve no Brasil e quando você tem que liderar pessoas que culturalmente são diferentes, né? É claro que, obviamente, talvez antes de você chegar a essa liderança, ou de repente no início liderando um grupo menor de pessoas, isso talvez tenha te ajudado, mas assim, como é que foi o processo de você
se transformar num líder, né? Você está aí há uns 12 anos na Zelo, e aí você não tá só liderando, né? Você está liderando num país diferente, com cultura diferente. É um país, por exemplo, que não tem férias, que não tem 13º, que talvez, né? Não sei, aí você vai me dizer, procrastina menos. Enfim, como é que funciona? Assim, por exemplo, coisas bizarras que acontecem com frequência no Brasil, tá? O cara, ele começa, eu não sei se você pode dizer se no Canadá é assim também, mas assim, o cara, ele tem assim, ele é carteira assinada, né? Ele é CLT, aí ele acha que aquilo dá uma segurança pra ele, aí ele começa a fazer um corpo mole e a sabotar o próprio trabalho dele pra você ficar puto e mandar ele embora pra ele poder ter direito a 4 meses de seguro-desemprego. Isso é o cara que é seletista no Brasil. É, E é uma coisa assim, normal. É uma coisa normal. Ele não consegue chegar e falar assim: Gustavo, não tô feliz. Tem como você me mandar embora? Gustavo, não tô feliz, quero ir embora. Como é que funciona, né, no Canadá, lidar com as pessoas, liderar as pessoas, pedir, exigir, cobrar prazo? Como é que funciona isso? Bom, vamos lá. É muito, pô, é uma pergunta longa, né, para responder. Mas vamos lá. Culturalmente falando, é muito diferente mesmo. O canadense é muito diferente do brasileiro. Só que você tem que perceber o seguinte: o Canadá também é um lugar muito aberto à imigração. Então, além dos desafios de você ter que falar com o canadense, você tem que falar com o imigrante que está numa cultura canadense. Isso também já muda muito. É o árabe, é o Isso. sul-americano, É é muito o cosmopolita, americano. né? É muito Pô, cara, cosmopolita, é né? muito doido isso, porque o árabe, por exemplo, é um cara. Vou dar um exemplo aqui: o iraniano. Cara, Irã. Alguns dos meus melhores amigos que eu fiz no Canadá são iranianos. Eu nunca imaginei na minha vida que o iraniano, eu morando no Brasil, que o iraniano tivesse tanta semelhança de personalidade com o brasileiro. Pô, o iraniano é divertido pra caramba, o iraniano é engraçado pra caramba, o iraniano adora festa, o iraniano zoa igual o brasileiro. Só que eles têm uma cultura um pouco mais fechada, mais acerrada ali no lance da religião, tem uma política no país deles um pouco diferente da nossa. Mas quando entra na questão da personalidade, tu senta com o iraniano, meu irmão, eu te garanto, vai ser divertido. Então, assim, você, como brasileiro, às vezes não tem essa visão. Então, como é que tu trabalha com isso? Você tem que usar o Canadá como regra de cultural, né? Mas os caras são diferentes. Por exemplo, eu faço piada o tempo inteiro. Conto, falo um monte de baboseira, mesmo como líder. Mas aí, o que que eu desenvolvi ao longo dos anos? Eu falo bobagem e falo assim, pessoal, vocês entendem que isso é uma brincadeira, hein? Todo mundo já sabe, eu trabalho com esse time, cara. Meu time é uma coisa muito legal. Meu time é o time que tem maior longevidade na minha empresa. Ele tem tipo 4 anos e meio de média, a galera comigo. Então são 12 pessoas. Quem tem menos tempo, uma menina que entrou para liderar o nosso time de marketing, que está há quase 3 anos com a gente. Pô, Legal. tem gente com 7 anos, 6 anos, assim, e ninguém sai. Porque, cara, eu trato igual família, a gente é super. Mas não é papo de internet, não, igual família. Não, a gente. Cara, liberdade pra caramba. Chama o Daniel aí pra ver se o Daniel concorda com o que eu tô falando. Mas é liberdade pra caramba, autonomia, confiar no pessoal. E você falou, cobrar prazo. Eu aprendi uma coisa com o meu próprio chefe, que é meu amigaço, ficou muito meu amigo pessoal e a gente ainda é muito chefe, trabalha junto até hoje, que é o seguinte: seja honesto. Cara, isso é uma parada que foi um choque pra mim na minha carreira de líder. Seja honesto. Porque quando você ouve isso, a sua primeira reação é ficar puto com o cara achando que, como assim? Eu sou honesto, pô. Não, 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 calma. Seja honesto. A gente não tá falando de roubar, de matar, não é isso, não. Seja honesto com seus pensamentos, seus valores. E o que que significa isso? Se alguma coisa te deixar ou insatisfeito, seja honesto. Não passe pano, não tenta empurrar com a barriga, porque qual que é a cultura que eu vim, tá? E isso é uma coisa muito perigosa de apontar aqui, porque eu saí do Brasil já tem mais, quase 20 anos. Quase 20 anos. Então, muita coisa mudou no mundo em geral e no Brasil também. Mas era muito comum o tititi na empresa, a politicagem. Cara, eu lembro na minha passagem pela Globo,
que você ia no almoço, quem não tava no almoço era o assunto. Pô, que loucura isso, cara. Ah, vamos olhar, vem cá, tá nós cinco aqui batendo papo no hall, vai, vai. O Josézinho não foi. Pô, chegava lá, pô, tu viu o layout do Josézinho? Não sei o quê. Cara, isso é uma coisa meio que cultural ali da parada. É. É, e o ser honesto quebra um pouco isso. O ser honesto é o seguinte, cara, tu só vai falar do Josézinho se você tiver puto com ele. Então é o seguinte, quando você ficar puto, fala pro cara isso. Isso. Então é o seguinte, o cara não tá entregando no prazo, eu falo, pô, irmão, olha só. Pô, dá pra tu entregar isso aí, hein? Vamos lá, eu te dei mais tempo, eu te dei o tempo X, você falou que dava pra entregar, você teve 2 semanas, você não comunicou que você precisa de mais prazo, você precisa de mais prazo? Então é uma coisa que você vai aos tempos, com o tempo, você vai ajustando. A comunicação, ela tem que ser aqui, ó, cara. Exercício de comunicação o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. O minuto que você diminui a comunicação, aí começa pô, ele disse e me disse que falou que ia fazer, que não fez, mas eu falei com falou. Então a comunicação tem que ter o dia inteiro. Então eu tento resolver isso da forma comunicação o tempo inteiro, muito, muito one-on-one, especialmente remoto. A gente na Zelo tá remoto, né, desde o Covid. Então é muito one-on-one, é muito um a um. Cara, tem que ter o tempo inteiro para você saber como é que tá esse cara indo, o que que ele tá pensando, qual o futuro dele na empresa? Quais são os projetos que ele está atacando? Qual o próximo passo para ele? Não está feliz? Ataca ali. O que que é que não está acontecendo? E outra coisa, dá oportunidade para o cara também falar. Eu, o cara, mas pode ser a cara. Eu, no meu time, por exemplo, eu tenho mais menina, mais mulher que homem. No meu time. Então, assim, dá a opção, tipo, do designer chegar para você e falar: ó, tá legal isso para mim não, esse projeto não ficou legal. E aí, por que que não tá legal? O que aconteceu? Não julgando, mas tentando achar as oportunidades de melhoria. E no final das contas, eu acho que a liderança é um pouco isso, cara. Eu tenho um mantra que é o seguinte: todos os traumas que eu passei, e aí eu vou responder uma parte que você perguntou das minhas referências de liderança. Todos os traumas que eu passei, eu lidero hoje meu time baseado nos traumas que eu tive como liderado. Interessante. Tudo que eu não gostei que fizeram comigo, eu faço questão de consertar. Então tem às vezes algumas coisas muito engraçadas que eu chego assim num time, cara, e começo a falar sobre um ponto específico, porque aquilo foi tão importante para mim no passado que alguém falou para mim que uma eu tive um caso essa semana que aconteceu isso. Eu conversei com um cara líder de um departamento da empresa que ele me pediu uma entrega de umas telas para sexta-feira. Aí eu falei assim, qual que é o prazo? Ele falou, sexta-feira. Eu falei, tem certeza? Ele falou, tenho certeza. Eu falei, tá bom. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou falar pro meu time de design que é quarta, e vou falar para eles por que que é quarta. Porque quarta-feira vai ter perguntas e algumas 10% das telas não vão estar prontas, a gente conserta na quinta, na sexta-feira tá na tua mão. Beleza? Beleza. E assim fiz. Abri pro time, a galera é sábado, é sexta-feira, mas vamos entregar na quarta. Ficaram umas 5 8 telas. Na quinta-feira a gente resolve, não tá atrasado. É sexta-feira, todo mundo tá ciente disso. Cara, entreguei pro cara, passou uma semana, o cara não deu feedback. Na outra semana ele fala: Márcio, vamos começar a trabalhar no projeto agora. Pô, eu chamei meu time de design, falei: reúne aqui. Olha só, houve uma falha de comunicação enorme. Eu perguntei pro cara, o cara falou que era sexta e o cara passou uma semana sem trabalhar. Ou seja, eu botei uma pressão fodida no meu time, porra, pra uma deadline que não era. E não tinha nada que eu pudesse fazer diferente, que era comunicação, que eu perguntei, meu irmão, quando que é? E o cara que ele quis se proteger ali, e eu também uso a empatia para entender que ele devia ter a pressão dele. Não concordo, mas entendo. E eu cheguei pro meu time, ó, galera, reunião, ó, aconteceu isso, 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 isso. O prazo, na verdade, não era agora, era no dia tal, não foi, foi um erro de comunicação da parte do cara, tal, não sei o quê. E as pessoas, tudo bem, Márcio, já tá, foi. Mas não, isso é um trauma que eu tinha. Pô, na Globo, bicho. O nego passava prazo que, pô, eu lembro do cara sentando na tarefa sexta-feira, 7 horas da noite, chegava, levantava a mão, galera, tem uma tarefa impossível para executar, tem que alguém vir aqui amanhã à tarde. Pô, o cara tá sabendo disso a semana inteira. O cara me dá. Então, assim, isso é um trauma. Eu não faço isso com o meu time. Entendeu? Então, Legal. eu tento liderar muito em cima de todos os valores, tudo que eu sofri. Pô, cara, negócio de negociar salário. Pô, ficar guardando salário sem falar pro cara. Não, pô, eu quero ganhar. Não, não dá. Pô, agora não é o momento de falar de aumento, porque, sabe, né? Porque não sei o que. Será que se você melhorar a sua performance. Cara.
Uma coisa é performance, outra coisa é o cara ficar segurando. Pô, odeio isso. Ó, eu chego, viro e mexo com meu chefe e falo assim, ó, eu quero resolver um problema aqui pra esse cara aqui, ó. Esse cara aqui merece mais. Vamos resolver isso aqui? Vamos aprovar isso aqui? Eu chego pro cara, ó, toma aqui. Valeu. Eu gosto disso porque são traumas que eu tive. Eu acho que são formas que eu encontrei de liderar o time que eu acho que ajuda todo mundo. Eu acho que é por aí, cara. Bacana, muito bom, Márcio. Interessante a tua experiência. E aí, cara, assim, uma outra pergunta interessante, você tentar falar um pouco, se você tem algum processo criativo, como é que a tua formação de design, né, te ajudou, se você bebeu mais da fonte, com as experiências práticas, como é que o lado, né, acadêmico ajudou pouco, mais Cara, ferramentalmente, mas eu queria que você falasse um pouco disso, né, do teu processo criativo, como é que você vislumbra o seu processo criativo hoje? Conta pra eu gente um sou pouco um, dessa tua eu experiência. sou um cara muito sortudo. Muito sortudo. Porque quando eu falo que eu era um designer horrível, eu falo isso baseado no feedback que eu recebia constantemente. Que as pessoas falam assim para mim, Márcio, seus designs são muito presos. Porque eu sempre fui um cara muito matemático. Na minha cabeça, muito matemática. Física, IT, eu sempre gostei lógicas, eu sempre gostei. Então, meus designs, eles eram muito matemáticos, alinhados. E nesse início dos anos 2000, era uma coisa muito pesada de Photoshop. Eles falavam assim, tem que fazer um design mais solto. Esse era um feedback que eu recebia constantemente na Globo, assim, cara, vamos fazer um design mais solto, não sei o quê. E o mundo deu a volta, cara. O mundo deu a volta. A gente evoluiu para uma coisa de sistema, uma coisa minimalista, uma coisa mais, pô, de 8 pixel grid, ou, sabe? Uma coisa mais focada para otimizar a produção, o desenvolvimento, experiência, responsive design. E, eu dei muita sorte nisso, porque essa é a linha de raciocínio que eu tenho. Então a gente evoluiu muito para essa linha. Em termos de escola, é muito complicado você falar na evolução de design, em especial, e tecnologia, porque tudo que a gente aprendeu 25 anos atrás, cara, é só conceitual que a gente conseguiu guardar, tipo algoritmo, lei de Gestalt. Tipo, essas questões conceituais a gente consegue guardar, alinhamento, espaçamento, mas a questão das ferramentas, tudo mudou completamente. Então, o que é legal é você entender que essas mudanças aconteceram e amanhã vai ter um novo software. O Figma, outro dia até levantei uma thread outro dia no LinkedIn e falei assim, como é que vai ser o novo software de design? Que eu fiz um estudinho lá de nerd que eu fiz, e a cada 5, 6 anos tem uma mudança de player de design, né? Então a Antes gente do teve, Figma era o quê? era o Sketch. A gente teve Photoshop, aí o Fireworks veio com Com a Macromedia, parte, veio na tentar. verdade, com a parte Aí. web, né? Assim, o Photoshop era o software, a Macromedia Isso, ela tinha aquela parte de fatiamento, de web, que o Photoshop isso, não tinha, entendeu? isso. Aí a, Mas então, mas o Fireworks, cara, o Fireworks ele foi a primeira versão desse lance meio de vetor para web. O Sketch ou o Figma. E o Fireworks foi o primeiro. Só que aí a Adobe veio, comprou e matou, isso né? foi terrível, meu. Comprar pra matar foi a pior coisa, assim, Comprou para sentimento de. matar. Pô, o software é bom pra caralho. Comprou e Nossa, meu. matou. Ganhou uma sobrevida. Aí mais tarde veio o Sketch. O Sketch não perdoou. Aí o combo Sketch Envision, porra, aí veio o Sketch Envision, a gente trabalhou bastante tempo com isso. Aí teve uma hora que o Figma veio e falou: e se a gente tivesse um Sketch Envision numa ferramenta? Aí, pum, matou o Envision, o Sketch foi embora, e agora nós estamos com o Figma que tá poderosíssimo e ali tomando conta do mundo, né? A pergunta é: quem é o próximo? Tá vindo alguém aí. Tá vindo alguém, a gente só não sabe. Mas tá vindo alguém aí. AI bombando. Porra, já já vem alguém aí. Mas por Legal. enquanto fica muito bom. Figma tá. Mas é um pouco isso, cara. Eu acho que isso te tira um pouco medo. Como você vê a trajetória, te tira um pouco medo da tecnologia. Eu acho que a tecnologia é só uma ferramenta que você usa para criar o que você tem que criar e Zé finir.
Eu acredito que essa mudança de estilo é muito legal, porque lá atrás, quando tinha Photoshop, você tinha essa User Interface Designer, que era o cara que trabalhava com wireframes, que era importantíssimo, porque era uma forma de você acelerar o processo criativo. Só que hoje em dia você tem o wireframe com as cores da sua brand, que é o Figma. Pô, você vai na library lá e pega lá o botão verde, bota lá o logo azul e bota o não sei o quê. Eu Você não faz o website. consigo chegar pros meus alunos e pedir a eles para eles fazerem assim. Eu dou aula de IHC nos cursos de análise de sistemas ou engenharia de computação. Eu não consigo chegar para eles e falar assim, cara, faz um wireframe com pouca representatividade visual, né? Aquele wireframe bem esqueleto mesmo, né? Primo pobre do layout mesmo. Aqui vai ser logo, aqui vai ser menu. Eles não Acha. conseguem. Eles já montam direto a tela. Porque, cara, é só você pensar a lógica. A lógica é o seguinte: o wireframe ele veio para economizar tempo, né? Para você não gastar energia. Mas se você já conhece a logo, por exemplo, fazer um site da Coca-Cola. Por que que você vai fazer um site da Coca-Cola usando wireframes, tipo caixa cinza com texto, texto goes here? Tem uma outra coisa também, a evolução da user experience. Antigamente a gente botava título goes here. O título vai aqui. A gente botava H1. Aqui é o texto. Pô, mas é o seguinte, isso é o quê? Se o conteúdo não for certo, isso não interessa o que que o título vai aqui. Qual é o título, pô? E qual é o conteúdo? Como que é essa experiência? O que que eu vou ler essa tela aqui, eu vou entender ela o quê? A gente hoje em dia não analisa mais as telas como sendo elementos de interface isolados. Eles têm que ser parte de um contexto, parte de um ecossistema. Isso é a tela de cadastro de e-mail. Legal. Essa é a tela que o cara consome as carreiras. Legal. E tem que ter esse contexto, senão você só analisar, tá alinhado, gosto do azul e não. E falta alguma coisa. Eu acho muito legal. Esse aspecto da evolução da tecnologia ajudou muito a gente acelerar os designs. Muito bom. Gente, eu conversei aqui com o Márcio Bonfim, designer aí há mais de 25 anos, cara com uma puta carreira profissional bacana, trocou aqui uma experiência com a gente, né, no Marqueteando. Márcio, muito obrigado. Vou, obviamente, pausar a gravação, você pode se despedir do pessoal e a gente fala um pouquinho mais aqui, até para ver se você quer corte alguma coisa e tal, etc. Mas já te agradecendo aqui em público para todo mundo que for assistir o episódio. Foi uma honra ter você aqui batendo papo. Gustavo, pessoal do Marketiano, muito obrigado pela recepção. É um prazer estar aqui. Como eu falei antes, me reconectar com o Gustavo tem um gosto muito especial, um sabor especial. O Gustavo é meu amigo pessoal, foi um dos professores mais importantes da minha trajetória profissional, educacional. E valeu, cara. Qualquer coisa que vocês quiserem, quem quiser conectar, trocar uma ideia no LinkedIn. LinkedIn ou por aí na internet, nas internets da vida, fique à vontade que a gente vai se falando, tá bom? Valeu, querido. Muito obrigado.